O programa Caminho do Sucesso tem a grata satisfação de receber no dia de hoje o jornalista Rogério Reco. Rogério Reco é nascido em Assis, jornalista, escritor e empresário especializado na área de agronegócio. Também foi colaborador durante muito tempo e ainda colabora com a revista Globo Rural, com os jornais Gazeta do Povo, o Diário e também com a Rádio CBN de Maringá. Fundou em 1999 a empresa América de Publicidade Limitada, que é especializado em comunicação para agronegócio. Tem atuado como assessor de imprensa desde 1980, inclusive assessorando também a Cocamar. Atuou como redator durante muito tempo em Curitiba e Maringá de vários jornais. Tem atuado como repórter também aqui em Maringá e Londrina. Enfim, o senhor Rogério Reco, em função do seu trabalho, tem recebido vários tipos de reconhecimentos, entre os quais os prêmios OCEPAR de Jornalismo, os prêmios Fundação de Jornalismo, prêmio ABMR de Jornalismo e de Veículo do Ano, e também tem recebido prêmios da ABERJ de Jornalismo. Enfim, ele tem um extenso currículo, que nós vamos parar por aqui, senão a nossa entrevista vai se resumir a narrar os seus feitos. Porque nós precisamos, naturalmente, de extrair do senhor muitas e muitas coisas para contribuir com os telespectadores. Jornalista Rogério Reco, eu gostaria que o senhor inicialmente dissesse qual é a missão de um jornalista. Bom, primeiramente, a minha satisfação em participar do seu programa, é uma honra, e dizer que a função do jornalista hoje é uma função que tem sido muito discutida pela sociedade, mas também é uma profissão muito desafiadora. É um profissional que hoje ele participa em todos os segmentos da sociedade com uma importante contribuição. Uma contribuição que pode ser avaliada, inclusive, de uma maneira em que ele se posiciona hoje como um defensor da sociedade, um defensor da própria transparência dos governos. Eu gostaria que o jornalista Rogério Reco nos dissesse como o senhor teve essa paixão, digamos assim, né? Essa opção pelo jornalismo de agronegócio. Olha, isso foi uma situação em que, atuando no jornalismo, eu comecei a perceber alguns campos de atuação que poderiam ser uma oportunidade profissional. Uma delas, entendendo o Paraná como um estado de uma vocação agrícola muito grande, havia uma falta de profissionais que atuassem nesse segmento. Profissionais que acompanhassem o dia a dia da agricultura, que se aprofundassem um pouco na própria economia agrícola, que pudessem fazer um pouco da linguagem, entender um pouco da linguagem do agricultor e também fazer um trabalho de comunicação da tecnologia agrícola para o campo. Eu acho importante essa comunicação, porque quando você trabalha, por exemplo, com um engenheiro agrônomo, é muito técnico. Muitas vezes eu assim, percebi a dificuldade do agricultor em assimilar tecnologias em função dessa tecnicidade, dessa dificuldade de assimilar. E trabalhando na Cocamar, eu acabei enveredando pela assessoria de comunicação, já era jornalista, e acabei gostando muito dessa área de comunicação rural, mesmo porque era um campo praticamente inexplorado no Paraná, e realmente eu fui desenvolvendo veículos, programas de radiodifusão, programas de televisão, enfim, um trabalho assim voltado ao agricultor. E realmente foi um trabalho muito gratificante, e tem sido gratificante, porque o profissional de comunicação nessa área se sente um participante do processo de desenvolvimento da agricultura. À medida em que ele busca tecnologias e que ele difunde essa tecnologia para o meio agrícola,
e essas tecnologias são assimiladas, ele passa a ter um papel tão importante, talvez, quanto o de um engenheiro agrônomo, de um pesquisador que cria a tecnologia, mas muitas vezes não consegue difundi-la. Então, o profissional de comunicação é um profissional que complementa e é muito útil a esse trabalho técnico na agricultura. Agora eu gostaria que o jornalista Rogério Recco nos dissesse o seguinte: eu tenho notado que o senhor tem escrito muitos e muitos livros, muitas obras estas que têm um grande sentido, no sentido de biografia e muitas vezes espécie de projeto memória, de realizações de muitas pessoas que tiveram uma espécie de um pioneirismo, uma saga da vida, né? Eu gostaria que dentre os livros que o senhor escreveu, o senhor destacasse alguma delas e falasse assim da importância de cada uma delas. Olha, foram quase aí uma dezena de livros nesse período, e basicamente tem sido assim aquele viés, né, de você procurar desenvolver ou contribuir com a sua atividade para realmente, com o jornalismo, para que a sociedade possa realmente desfrutar disso, né? E nessa atuação eu optei pela pesquisa histórica, até com recursos da Lei Rouanet, inicialmente, projetos da Lei Rouanet, no sentido de se resgatar a história. E eu contei aí com o apoio de algumas empresas que contribuíram nesse sentido aí, como a concessionária Via Par, como a Romagnoli de Mandaguari, duas empresas que se dispuseram a me apoiar inicialmente nesse processo de pesquisa histórica. E nesse trabalho aí a gente foi procurando resgatar fatos e a memória da cidade e da região que já certamente desapareceriam se não houvesse uma pesquisa mais aprofundada. Já existe um trabalho muito sério, muito bem feito, no poder público, no sentido de preservar a memória regional, né? Mas eu procurei dar uma linguagem mais jornalística e justamente ir atrás de personagens que muitas vezes não haviam sido contatados ou pela dificuldade. E dentre esses trabalhos aí eu destaco alguns, como por exemplo a biografia do senhor Joaquim Romero Fuentes, que foi quase que um dos fundadores de Maringá, chegou em Maringá em 49, e é um trabalho que a sua história, por exemplo, perpassa toda a história de Maringá. É uma história assim muito interessante, porque ele liderou praticamente durante dezenas aí de anos aí um processo de desenvolvimento de Maringá, contribuiu de uma maneira muito grande. E essa biografia, ela não é um trabalho pessoal do Sr. Joaquim, é um trabalho que se insere hoje no resgate da história da cidade, né? Um outro trabalho também que foi feito, a saga dos Kowalski, isso aqui já é em Apucarana, o resgate da imigração ucraniana no Brasil. Na verdade, é uma família Kowalski, de 75 anos, com a sua empresa em Apucarana e Curitiba, mas já com mais de 110 anos de Brasil. Então, todo um trabalho de resgate da imigração ucraniana, desde a saída da Ucrânia, a chegada no país, a influência, a contribuição desse povo ucraniano, que foi muito grande e é grande no Paraná, e também um tema ligado muito à agricultura. Eles trouxeram realmente uma série de contribuições importantes aí, que se acrescentaram e hoje fazem realmente da agricultura paranaense uma referência. Nós temos também aqui um livro que é um pouco diferente, mas também faz parte desse processo jornalístico, que é um livro fotográfico, uma viagem pela região, fotografando em pequenos textos, em que a gente capturava o flagrante, quer dizer, para justamente, o livro ele se chama Em Algum Lugar, Viagem pela Alma de um Povo. Então, assim, justamente tentando capturar
a grandeza do espírito brasileiro, a generosidade, a alma brasileira realmente. E quando a gente sai por aí e a gente contata com as pessoas, seja na agricultura, seja na beira de estrada, seja em estabelecimentos, pessoas simples, agricultores, a gente fica impressionado com a riqueza cultural, com a grande força de brasilidade e de carinho que essas pessoas têm. Eu vou destacar aqui uma delas, na região ali de Piabiru, que eu acabei encontrando uma pessoa na beira da estrada, fiz questão de parar, ela estava colhendo a sua lavoura, e eu pedi para que ela assim, me mostrasse as suas mãos, né? E eram mãos tão calejadas que pareciam duas lixas. Então você vê, esse é o brasileiro. É brasileiro trabalhador, é brasileiro que está lá na sua lavoura, ajudando a fazer um Brasil. E esse senhor, ele realmente é uma pessoa que jamais seria, talvez fosse um anônimo, né? Mas a sua contribuição é tão importante que eu fiz questão justamente de mostrar nesse livro aqui. Então, assim, pessoas simples, mas que com a sua história fizeram um grande caleidoscópio, que contribuem para que a sociedade seja muito melhor. O último livro foi esse aqui, agora em dezembro, que é uma pesquisa da história da medicina em Maringá. Realmente é um trabalho assim que me trouxe muita alegria, porque eu consegui buscar aqueles médicos pioneiros, os médicos muito antigos de Maringá, e eles mesmos ficaram muito contentes com essa iniciativa de se resgatar a história. Inclusive, alguns deles guardavam fotografias muito antigas, muita coisa inédita, e são mais de 60 anos de história da medicina em Maringá. A gente vê que começou tudo com um pequeno hospital do Dr. Lafayette Tourinho, que foi o primeiro médico de Maringá, e hoje, fazendo aí um contraponto, você tem daquele pequeno hospital construído em 49, você tem hoje, em 46, você tem hoje Maringá como uma referência na medicina no sul do Brasil, né? Então, assim, você vê a pujança de uma comunidade, de lideranças, de um setor da sociedade, e é importante que isso fique registrado. Nós não podemos perder contato com o passado. O passado para nós é muito importante no sentido de que ele cria as referências e deixa personagens que a gente não pode esquecer. Eu gostaria agora que o jornalista Rogério Recco, diante dessa riqueza de detalhes que ele deu, também nos falasse como um jornalismo pode contribuir para que as pessoas, as organizações, a sociedade em si, a própria humanidade poderá melhorar de condição de vida, e o jornalismo ser esse instrumento de paz, de progresso, de prosperidade, crescimento e para uma vida melhor para toda a sociedade. Olha, eu vejo assim, todo profissional na sua respectiva área, ele tem um papel importantíssimo. E entre esses profissionais existe uma classe jornalística que eu considero realmente importantíssima, o papel do jornalista, porque o jornalista ele tem uma peculiaridade, né? Ele lida com a informação, ele lida com uma grande dimensão profissional. Isso exige que ele estude muito, que ele seja realmente uma pessoa preparada, e a gente vê hoje como que o jornalista é importante, seja na defesa da sociedade, seja nas críticas, seja nas denúncias, seja em iniciativas, seja levantando informações, seja buscando memória. Enfim, é um profissional que se completa aos profissionais de outras áreas e contribuindo positivamente para que se tenha uma sociedade mais justa, para que se tenha uma democracia, para que se tenha governos mais transparentes e para que se tenha um mundo melhor. Eu gostaria agora que o jornalista Rogério Recco, passado já 32 anos de jornalismo, né? Isso. Que estivemos dialogando, naturalmente tendo realizado tantas e tantas obras, eu dissesse
Como é que se sente o jornalista Rogério Recco com relação à sua profissão, sua satisfação pessoal, profissional e pela sua contribuição social, né? Com a sociedade maringaense, com o Paraná, e também, completando ainda mais essa questão, colocar-se já de pronto também, além do seu sentimento, pelas realizações que você tem feito, o que nós, maringaenses, podemos esperar de projetos futuros, já que, como você disse, o passado é um registro histórico de grandes momentos, realizações e que é a memória de um povo. Mas o presente tem um pé no passado como alicerce. Justamente. E tem, na verdade, um pé no futuro, porque ninguém vive somente do que já passou. Então, eu dissesse um pouquinho da sua vida pessoal, da sua satisfação como jornalista, e também o que nós podemos esperar do jornalista Rogério Recco ainda para o futuro. Olha, eu quero dizer que eu sempre tive muito orgulho de ser jornalista, sempre gostei muito dessa área. É uma área que possibilita que você se reinvente, que você busque novos caminhos. E, assim, eu acho importante que esse profissional continue estudando, se aprimorando, descobrindo novos caminhos. E eu tenho, assim, ao longo dessa minha jornada, tido a sorte aí de ter tido muitos apoios, muitas pessoas contribuíram, apoiaram, abriram caminhos. E eu me sinto muito feliz em ter contribuído aí com o jornalismo agrícola, numa época em que pouca gente fazia esse trabalho. Então, assim, eu acho que tem sido uma realização muito produtiva. Mas eu não estou satisfeito ainda, eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer, e são muitos os projetos ainda nessa área de livros. Eu pretendo ainda desenvolver novos trabalhos, novas opções aí na mídia. A gente vê, por exemplo, a mídia social migrando, muita coisa migrando hoje para a mídia social, e a gente precisa justamente estar bem atualizado. Então nós temos ainda muitos projetos aí, e nessa área de livros nós temos mais alguns projetos voltados à pesquisa histórica em desenvolvimento. Um deles, que é uma paixão minha, que é um trabalho que eu quero desenvolver o quanto antes, é a pesquisa do primeiro padre de Maringá, o padre Emílio Scherer, que foi uma pessoa interessantíssima. Eu venho pesquisando isso já há um bom tempo e pretendo desenvolver um trabalho, um livro aí sobre o padre Emílio Scherer. Eu gostaria agora de convidar o jornalista Rogério Recco para que, depois dessa brilhante entrevista, nos mandasse uma mensagem bastante positiva para todos os telespectadores de Maringá e da região. Olha, eu vejo que o mundo caminha para situações de aprimoramento. Hoje nós temos aí conflitos internacionais e tudo, mas também temos uma depuração em todos os sentidos. Eu acho que o mundo hoje é muito melhor que antes. Nós temos hoje muito mais facilidades, muito mais recursos e muito mais possibilidades de fazer um mundo melhor. Eu vejo hoje as pessoas mais interessadas em preservar o meio ambiente, pessoas mais interessadas na educação. Realmente, eu vejo que a sociedade caminha para uma perspectiva muito melhor. Eu sou muito positivo, muito otimista em relação a isso, e creio que nós, se cada um fizer o seu papel positivamente, a sua contribuição, nós teremos realmente um mundo muito melhor. Nós gostaríamos de agradecer, no programa Caminho de Sucesso, a presença do jornalista Rogério Recco, e que, com a sua brilhante entrevista, realmente contribuiu muito para esclarecer aos telespectadores o papel do jornalismo, o papel do jornalista, o que o jornalismo pode contribuir para a sociedade e o que ele já contribuiu pessoalmente. E também toda a valorosa categoria do jornalista. Eu deixo a palavra para as suas despedidas finais e agradecemos a sua presença, e fica já o convite para aqui estar em uma outra oportunidade.
Eu sou muito grato pelo seu convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco dessa experiência, e fico muito honrado, já disse isso antes, em poder participar e agradecer aí pela sua gentileza aí de nos trazer até aqui. Nós que agradecemos e muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Eu que sou grato.